Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao sexto episódio da série Entre Pais. Somos amigos, contamos as nossas histórias. E eu queria te agradecer, você que chegou até aqui, você que tem acompanhado os episódios, tem curtido todo o conteúdo que a gente tem publicado aqui no canal, tem comentado, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero pedir para você que não está inscrito, clique no botão inscrever-se e também ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente publica por aqui. Não esqueça, a gente está nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. O profeta Daniel escreveu: Deus dos meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me destes sabedoria e força. E hoje eu tenho um prazer muito grande de ter aqui comigo um amigo do coração, uma pessoa muito amada por todos nós. Ele é o esposo da Eliana, ele é o pai do Jonathan, é o pai do John e é o pai do Joshua. É o meu amigo, pastor Cleverson Antônio. Pastor, te chama de pastor, te chama de Cleverson, como é que você quer? Fica à vontade, Chamar de Cleverson, então. meu amigo. Meu Amigo mano, se trata do jeito que você quiser. maravilha. Eu sempre pergunto se é da onde no Brasil, lá. Então, sou natural de Curitiba. Na verdade, nasci em Curitiba aos 7, 8 anos de idade. Meus pais mudaram para Londrina, no estado, no norte do Paraná. E ali foi a minha infância. A, a história é bem longa, mas vou tentar encurtar. Tem tempo. Em 1980 e alguma bolinha, papai e mamãe foi missionário na Argentina. Foi lá que eu conheci o seu avô, foi lá que eu conheci os seus tios. Legal. Ele foi missionário em Buenos Aires e lá ficamos por 4 anos e depois retornamos também de novo para Londrina e ali de lá viemos para os Estados Unidos em 2000, essa semana passada, fez 23 anos de América. Você vem em junho então também? Eu vim em julho, no dia 3 de julho eu cheguei aqui nessa terra abençoada por Deus. Maravilha, maravilha. Quando você chegou aqui, você já conhecia a Eliane? Sim, nós já estávamos juntos, tínhamos um filho, quando chegou aqui com 8 anos de idade, o Jonathan. E ela saiu, na verdade eu vim um pouco antes para preparar a terra, e aí ela veio um pouco logo em seguida, e quando eu saí de lá deixei o John com alguns dias na barriguinha dela, e aí ela ganhou o John aqui, e depois de 1 ano e 8 meses chegou o Joshua, que é o nosso caçula. Então, Jonathan, John e Joshua. Que Os 3 maravilha. J's. 3 meninos. 3 meninos abençoados, 3 meninos lindos, 3 presentes de Deus. Que benção. E antes da gente já entrar falando dos filhos, teu pai é pastor também, não é? Sim, nós somos uma geração geração pastoral, né? E o meu avô era pastor metodista wesleyano. Meu pai, pastor desde 79. Vocês desde são quantos 80. irmãos? Somos também 3 homens e uma menina. A caçula é a menina. E nós somos 3 pastores. Meu pai é pastor Tarsis. E temos eu, pastor, que eu sou o mais velho da casa. Depois vem o pastor Jackson Antônio, que hoje é pastor em Londres, de uma linda igreja. E eu tenho também o pastor Tarsis Júnior, que é o caçula dos homens, que também é pastor lá em Londres, juntamente com o pastor Jackson. E tem a minha irmã Vanessa, que mora no Brasil, e ela é uma missionária nata. Então a família toda envolvida aí nessa obra chamada por Deus e algo maravilhoso. É um privilégio. Eu sempre digo que eu tive o privilégio de nascer num lar que amava a Deus. Então, nós somos vários pastores na família. Temos pastores metodistas, pastores adventistas, pastores assembleanos. A nossa família, da parte do pai, é uma mistura de... muito interessante. O meu avô faleceu com 94 anos, Uau. metodista wesleyano, e a minha avó faleceu com 92 anos, Congregação Cristã do Brasil, roxa. Rapaz, como é que... Roxa. Pensa numa Como é coisa... que era uma mesa? Então, assim, a nossa infância, quando visitávamos os nossos avós, meus avós moravam
no interior do Paraná, numa cidade super pequena chamada, um distrito, na verdade, chamado Tamboara, que é do lado de Paranavaí, uma cidadinha maravilhosa, aquela cidadinha que, de uma rua só. E era muito doido, a gente ia todo final do ano, nós passávamos entre 30, 40 primos na casa da avó, assim, a gente ficava um mês inteiro, né? E era muito legal, os domingos a gente ia visitar a igreja da avó, então é uma outra pegada, era uma outra, mas era maravilhoso, porque a alegria, eu me lembro da alegria da avó, com os netos, às vezes ia 5, 6 netos todos juntos. Então, assim, uma família muito abençoada, a gente fala que a família, ela é tudo na vida da gente, né? As marcas, as raízes, é muito doido. Então a minha família é maravilhosa. Eu tenho o maior orgulho de ter essa família abençoada por Deus. Que maravilha, que privilégio eu vejo assim para um pai, né? Você conseguir a transferência do legado, né, mano? Você conseguir passar como teu pai conseguiu passar para vocês, né? E veio do pai dele e foi passando digamos assim, esse ministério pastoral, né? É uma geração diferente, né? Eu, na verdade, Moisés, eu nunca quis ser pastor. Digamos, dos 3 irmãos, eu nunca quis ser pastor. Eu sempre corri disso. Eu te entendo. Mas por que razão? Não é por maldade. O mais velho sempre vê coisas. Sim. Então, a gente veio falar de paz, né? Não, mas eu pode. só vou dar. Como a gente tá batendo papo, então bora, vamos lá. O sofrimento pastoral, né? Hoje eu vejo os pastores hoje um pouquinho mais tranquilos, mas na nossa época eu sofria mais a ingratidão, sofria a maldade, né? Então, assim, eu via o tratamento. Eu não estou falando de membro da igreja, de pessoas, eu acho que as pessoas sempre foram muito, muito amáveis e tal, mas o geral, né? Então, assim, a gente viu o sofrimento de papai e eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero isso para minha vida. Fora a renúncia, né? Que o tempo em família que muitas vezes o ministério exige, né? Bastante. Papai cuidou muito da família dos outros. Mas Deus foi muito bom com a gente, cara. Muito bom. O amor a Deus. Papai sempre nos ensinou a amar a Deus. Eu tenho lembranças muito, muito legal de que antes de ir ao médico, ou antes de ir ao hospital, ou se fazia orações em casa, atrás do milagre. Né? Essa semana eu estava preparando uma mensagem, Deus falou muito forte no meu coração, e eu me lembrei muito da época de infância, onde tudo era Deus. Papai respira Deus até hoje, né? Meu pai é um cara sensacional, ele é apaixonado por Jesus. Tem uma energia, um vigor, uma energia, né? Tem 70 anos, me parece um moleque Prega. É impressionante. E ele passou isso pra gente, né? Essa paixão, essa confiança. E é muito legal porque a gente via quando acontecia alguma coisa entre a gente, ou uma cólica muito forte que dava muito na gente quando a gente era criança, ou uma virose, hoje se chama de virose, mas na época era sei lá o quê. Papai sempre orava e havia um milagre. Buscava primeiro no milagre Antes de... Sempre acreditou nos médicos, lógico, mas sempre a unção, ungia a gente com azeite. Então é muito legal essa criação. Então eu fui criado nesse ambiente, não quis ser pastor, como eu disse no início, mas Deus me pegou aos 25 anos, depois que eu digo que eu tô 10 anos, 12 anos atrás do meu irmão do meio, né? Meu irmão do meio, por exemplo, ele com 9, 10 anos, ele já tinha, já pregava, já fazia, já ministrava, já. Eu cantava, né? Sempre cantei, sempre gostei da área musical, mas nunca me envolvia. Quando era para envolver em alguma coisa ministerial, eu corria. Mas um dia Jesus me pegou e foi maravilhoso. E como é que era essa criação, essa infância de vocês? Como é que era? Eu queria saber assim, ó. Tinha uma rotina, tinha um devocional, tinha uma ministração, tipo, um culto familiar, que se chamava muito culto familiar, né? Não.
É engraçado, né? A nossa criação foi em fundo de igreja. Uhum. Então, não existia esse tempo de devocional, de culto em família. Não, vivíamos na igreja. Né? Eu me lembro desde quando, me lembro de, por ser, eu me lembro que vivia na igreja. Uhum. Então, nós morávamos no fundo da igreja. Primeiro lugar que nós moramos na cidade de Londrina, foi no fundo de uma igreja muito conhecida hoje lá, Era Jardim Ouro comum Branco. isso, Era né? muito comum. Hoje o pastor mora num outro local, mas era muito comum a igreja já ter um apartamento, uma casa Era atrás, né? muito normal. Então a gente morava exatamente para entrar em casa, passávamos pelo lado, digamos, pelo estacionamento da igreja. E entrávamos em casa. Então a nossa casa sempre foi uma casa muito aberta, Isso que eu ia falar agora, porta acesso, aberta, né? Era 24 horas pessoas garrafa em de casa, café sempre cheia. sempre cheia. Depois de lá, nós mudamos para uma outra cidade. Meu pai foi pastorear uma igreja no interior, um distrito de Londrina chamado Pai Querer, até é engraçado o nome. E nós morávamos também no fundo da igreja. Aí meu pai foi para uma outra congregação, nós morávamos do lado da igreja. Então, assim, a nossa criação, ela praticamente, ela foi, e não teve esse culto do lar, não teve. Eu acho muito lindo tudo isso, mas nós não tivemos isso. Chegava alguém para pedir oração, era oração. Entendeu? Então, assim, era muito. Era uma imersão, na Era uma verdade. imersão, Você na verdade, vivia. não tinha. A gente sempre falava assim que a gente respirava tudo relacionado à igreja. Então, assim, foi uma criação diferente. Aí, papai sempre pregando e cantando. Aí, depois de um certo tempo, não lembro anos aqui, senão vou me equivocar nas datas. Papai começou a pregar. Ele gravou um CD, um disco, na verdade, na época com o Mateusiense. Uhum. E ele gravou um primeiro, depois gravou o segundo com o Mateus, e aí começou muito a agenda. Então papai viajava muito. Então papai, quinta, sexta, parou de pastorear a igreja. Quinta, sexta, sábado, domingo, papai viajava. Agenda. Voltava na segunda, terça. Então, assim, o contato com o pai, ele sempre foi. Teve épocas bem intensas, teve épocas. Então, assim, foi. Eu digo que a nossa criação foi Deus. A nossa criação foi realmente Deus na vida do meu pai. Então, assim, a gente sempre viu na vida, eu sempre vi no meu pai uma seriedade muito, muito, muito grande em relação a Deus. Em tudo. Em relação a Deus, em relação a dinheiro de igreja, em relação a ofertas, em relação. Então, eu sempre vi isso, Moisés, no meu pai. Uma, eu não digo que eu podia falar ingenuidade, mas não é ingenuidade, é pureza. Muito medo, né? Muito medo. Então, Temor seria. Né? temor. Mas algo. Às vezes as pessoas têm temor, mas pratica, né? O contrário. Então, papai sempre teve muito medo, muito temor, muita precaução em relação a tudo que é isso. Eu me lembro. Eu era criança, eu me lembro que o papai recebeu uma proposta de uma gravadora que na época era assim, estrondorosa. Era uma gravadora muito, muito importante. Ia mudar a história do meu pai. Talvez hoje, com os filhos mais velhos, com certeza a gente ia aconselhar ele né, época diferente. Mas por causa do medo, por causa do medo de se corromper, papai abandonou aquilo, ele tipo, não quis saber. Não, tinha assim um pouco essa visão, né, de carreira artística, digamos assim, artista. Exato. Não se encarava tanto como ministério. Aí com o tempo que se acabou se encarando mais como um ministério, Exato. Né? Então ele tinha esse medo e eu acredito que foi bom. Eu acho que foi. Deus sabe de todas as coisas, Sim. né? Mas foi bom. A nossa família sempre muito juntas, muito unidas. E teve lá os seus erros, papai teve lá suas falhas como pai, Sim. no sentido de são gerações diferentes, Sim. né? Mas que, outro entendimento. Mas eu louvo a Deus, Moisés, porque cara, foi tão tudo que a gente é hoje, tudo que a gente tem, todo o temor, toda a experiência, todo o sentimento que a gente tem em relação a Deus.
foi por causa dos meus pais. Mamãe, ela sempre foi contadora, ela foi contadora antes de ir para a missão. Mamãe trabalhava como escriturária e ela tinha uma formação nessa área e ela era muito inteligente. A gente tinha essa... E ela abandonou tudo, cara. Cara, que incrível. Ela abandonou tudo. Ela tinha 21 anos de companhia. Faltava 4 na época para se aposentar. E ela abandonou tudo. Foi com o papai. Sem reclamar. Mamãe é uma mulher muito... Ela é uma mulher muito... Como eu posso dizer? Enérgica. Ela é muito straight, proativa. Sabe? Bem proativa, bem pra frente, né? Conversa... É uma mulher muito forte. E a gente viu mamãe abandonar tudo, cara. Abandonou tudo. E foi acompanhou o papai. Ela entendeu o propósito na vida do teu pai, entendeu o ministério dele, né? E ela sempre atrás, sempre respaldando, sempre cuidando dos filhos, sempre cuidando da gente. Então, assim, eu digo que isso é tudo, cara. Isso é tudo pra gente. Hoje os meus filhos, por exemplo, têm uma aproximação tão grande com eles. E não é só com os meus pais, mas com os pais da minha esposa. São muito apegados. Por exemplo, hoje meu filho está no Brasil com a minha esposa, o caçula tem 20, vai fazer 21 anos agora, mas é o nosso neném. Manda foto, pescando com o avô. Então, assim, tentei passar, a gente vai falar sobre nossos filhos, mas eu tentei passar para eles, tanto eu como a minha esposa, esse amor para com os pais. Pai e mãe são só um. Talvez eu possa... tem muitos que me chamam de pai, porque por causa da aproximação e a gente cuida e tal, mas o sentimento não é o mesmo. Pai e mãe é um só. Talvez a gente possa amar o avô, é um amor-sentimento, é um sentimento diferente, mas amar ao pai, amar a mãe é algo único. Então eu tentei passar isso para os meus filhos, a gente alimenta isso neles e graças a Deus, cara. O que eu achei interessante que você falou aí é que você via o seu pai, a fidelidade dele. E uma das coisas que eu e a Bianca sempre temos falado aqui nos episódios, no podcast, é que as nossas atitudes como pais falam muito mais alto do que às vezes as palavras que a gente tenta fala, e você percebe que seu filho não faz, não lhe obedece, mas na verdade é porque você está falando aqui e está agindo para cá. E o filho ele segue muito mais as suas atitudes do que o que você manda. Eu concordo 100% com você nisso. Papai era um cara de muita oração. Então eu me lembro quantas madrugadas eu acordei com os gritos de meu pai. Quantas madrugadas eu me assustava com o choro do pai. Uma vida de oração. Papai orava 2, 3 horas, mas sem problema, sem levantar. Ajoelhado. Então, eu sempre vi Deus na vida dele. Eu lembro, papai tinha muito cuidado de demonstrar tristeza. Me lembro isso, era muito engraçado. Ele achava que crente não podia demonstrar tristeza. Então, depois de velho, depois de a gente mais adulto, tá, a gente brinca, né? Hoje, eu falo, pai, tá com essa cara triste e tal. Mas eu me lembro que ele tinha muito cuidado. Muito cuidado. Papai nunca bateu na gente. Se papai bateu em mim umas 2, 3 vezes, foi talvez um pouco mais, porque merecia e tal. Mas assim, mamãe batia demais. Mamãe batia todo dia. Eu também, a mãe tinha uma amiga no chinelo. Mamãe batia de manhã, de tarde, de noite, era já acostumado. Mas papai, ele olhava coisa pra gente, ele olhava pra mim e ele mostrava pra mim o que ele queria dizer. Eu nunca precisei, eu sempre disse que era muito melhor papai bater na gente do que falar. Porque quando ele falava, acabava com a gente. Então, assim, é uma educação, é uma criação diferente. Entrando, por exemplo, em relação a isso, eu como pai, nessa área, eu errei demais. Não é que eu errei demais. Existe uma diferença entre... São 2 gerações totalmente diferentes.
Eu vim para um país, quando o meu filho ainda novo, 8 anos de idade, chegou aqui, meu filho mais novo praticamente foi criado com o avô materno, né, meu sogro. Então, assim, quando chegamos aqui, é como se a gente começasse a vida do zero, né? Então, assim, eu era muito novo, tinha 24 anos, bem novo. Então, assim, nós começamos do zero, começamos do nada. Então, eu errei muito como pai. Existem... Em que sentido, assim, Então, mais... existem muito... a gente vai abrir o coração aqui, né? Dá? Como Depois você qualquer quiser. coisa você corta. Tá. A gente tinha... Porque eu nasci como você e nós nos criamos numa igreja ou numa denominação bem rigorosa, Sim, bem tradicional. bem tradicional. E mais que você queira dizer que você não pensa como eles, muitas vezes, Moisés, Várias vezes. muitas vezes, Tá lá tão fundo. você age naturalmente como eles. E isso eu tô te falando de até hoje. Não tô falando, eu sou liberto da religião. Não, Tá. não existe. Para. A gente Para. tenta, mas tem hora que você se pega julgando, não tem E às isso? vezes não é nem religião. Eu acho que hoje a gente está muito acostumado a falar sobre religiosidade e tal. Sim, cara, se a gente entrar nesse assunto aqui, tem tanta coisa boa, cara, que os nossos avós deixaram, tantas coisas boas que os nossos pais deixaram, que a gente fica aqui acho que 6 horas falando sobre essa questão. Então, às vezes, por exemplo, o meu filho mais velho, ele sofreu demais. Ele sofreu porque muitas coisas que ele queria assistir, muitas coisas que Aqui na América você conseguia ter essa mentalidade ainda? Não, cheguei aqui ainda, fui para fazer parte do ministério também, não muda nada. Na verdade, só muda... Até 2010 eu tive essa fusão, né, só com brasileiros e... A minha vida começou de 2010 para cá. Até o inglês, por exemplo, eu fui aprender de 2010 para cá. De 2000 a 2010 eu fiquei dentro de uma caixa. Então, assim, meu filho sofreu demais. O meu filho mais velho, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas por causa dessa raiz, eu não falo religiosidade, dessa raiz, eu prejudiquei muito o meu filho mais velho. Questão de tatuagem, questão de furar a orelha. Eu sempre fui um cara muito duro. Só que o que acontece? A minha dureza foi tão grande, Moisés, que com muita tristeza na minha alma, eu perdi o meu filho para a igreja. Eu não perdi meu filho para Deus. Deus não, eu não perdi o meu filho para Deus, mas eu perdi o meu filho para a igreja. Então, meu filho, por exemplo, quando tinha 17 para 18 anos, quando ele tinha 16, 17 anos, ele falava, pai, deixa eu furar a orelha. Pai, deixa eu fazer a tatuagem. Pai. E ele sabia que eu não abriria mão por causa dessa raiz. Eu não estou aqui discutindo com você se é certo, não se vamos entrar é no errado. mérito. Fora, quem sou eu para dizer alguma coisa sobre isso? Mas a criação que os meus pais ensinaram, aquilo que foi construído dentro de mim. Então, assim, venho de uma geração de 3 pastores. Meu avô lá atrás, meu pai, eu era a terceira geração. Então, chegou um tempo, eu falei, não, filho, não dá. E um dia eu caí na besteira, Moisés, de falar assim, você só vai fazer isso o dia que você sair de casa. Aí eu me lembro que quando ele completou 18 anos de idade, ele saiu de manhã para trabalhar, ele já trabalhava. Ele tinha terminado, ele estava naquele período de escola e tal. Ele faz aniversário em outubro. E aí ele saiu de manhã e não voltou mais. Aí eu me lembro que ele falou para a mãe, falou assim, mãe, eu já arrumei um lugar para morar. Eu vou sair hoje e não volto mais. Não despediu de mim, não deu tchau. E aí
ele saiu dali e foi para casa de um amigo, morar com um amigo. E ali, aí ele fez a tatuagem, aí ele colocou o brinco, ele fez tudo o que ele queria. E aí, por 3, 4 meses, ele morou na casa desse, acho que talvez um pouquinho mais que isso, não me lembro exatamente. Até para Aí, dar só um contexto para o pessoal que assiste, é muito comum aqui nos Estados Unidos o filho com 16 anos, né, já sai de casa para faculdade, né, geralmente 18 é anos, na 18, verdade. né, o americano o que ele faz? A vida cria família, compra a casa, cria os filhos saem para a faculdade, muitos fazem isso, vendem a casa, compram uma casa menor, o que tem ali de valor a mais fica para aposentadoria, né? E uma coisa que eu tive até com o meu chefe foi que ele falou sobre isso. Ele é americano, ele disse: vocês brasileiros criam os filhos para vocês, nós americanos criamos o filho para o No mundo. mundo. E é por essa. Há uma frieza muito grande em relação a pais e filho nos Estados Unidos. A América do Norte, na verdade, é assim. Canadá também. Nós não, nós queremos os filhos para sempre, né? Perto da gente. Aí, Moisés, o que aconteceu? Meu filho saiu, eu trabalhava de dia, eu já pastoreava a igreja. Eu pastoreava a igreja. E ele saiu da nossa casa, mas depois, com o tempo, eu fui vendo que ele vinha de tarde em casa e minha esposa dava comida para ele. Aí, me lembro que um dia, passaram-se algum tempo, eu acredito uns 5, 6 meses, e eu vi que ele se aproximava, nunca foi... Ele, mesmo sabendo que na época eu tinha uma barreira em relação a tudo isso, mas ele vinha, e eu sempre preocupado com os irmãos menores. Olha, você não vai influenciar os melhores e tal. Aí eu me lembro um dia que eu trabalhava num laboratório, cheguei em casa mais ou menos, era meia-noite. Eu chego em casa, tinha um colchão na sala e o meu filho deitado na sala. E aquele dia o meu coração quebrou. Falei, cara, quem sou eu para não amar o meu filho? E ali nós começamos, logo em seguida ele já arrumou uma namorada, logo em seguida ele se casou e a nossa vida foi maravilhosa. A gente nos relacionava. E é muito interessante essa questão de costume. Não vou falar que é religião, vou falar costume. Essa A cultura que essa foi cultura, criado, né, mano? tal. Mas eu pastoreava uma igreja e eu tenho vergonha disso. Mas é muito bom a gente, às vezes, expor a vergonha, porque a vergonha, ela ajuda outras pessoas, né? E eu não tenho, graças a Deus, eu sei lidar muito bem com a vergonha, eu sei lidar muito bem com a frustração. Graças a Deus eu aprendi, não sei se talvez as pancadas nos ensinou. Mas aí, Moisés, eu era pastor de igreja, uma igreja bem jovem, eu tinha mais ou menos entre 100, 90, 100 pessoas. Uma igreja muito jovem, muito ativa, muito ativa. Quantos anos você tinha nessa época? Não, eu já tinha, eu já estou te falando aí de 2005, 2006. Eu tinha aí já meus 24, 5, 26, 27, 28, 29, meus 30 anos, 31 Com anos. 30 anos você já dirigia a igreja? Já, e uma igreja muito linda, muito avivada, muito gostosa. E eu me lembro que chegou um músico. Chegou um músico e a gente naquela época era muito... Acho que até hoje as igrejas, não sei como funciona, mas até hoje acho que as igrejas têm dificuldade em questão musical, com pessoas músicas. E eu me lembro que ele chegou e tal, e ele usava um aro enorme. Um alargador? Um alargador, sim e tal. Nas duas orelhas. E braço tatuado e tal. Eu me lembro que ele veio conversar. Ô, pastor, tudo bom? Veio com uma carta de... Não era nem de recomendação, era um e-mail, o pastor mandou para receber. Eu não lembro exatamente como era. E eu recebi o cara na igreja. E com menos de 30 dias eu coloquei o cara para ministrar louvor. E eu proibindo o meu filho de fazer o que ele tinha. Então, e isso é a falha dos pastores, pais, pastores. São duas medidas. São duas medidas.
E um dia ele chegou para mim e falou, pai, mas o senhor não deixa eu, tal, e por que o senhor assim? Então, assim, era uma... E eu não sabia porque que eu sei que eu deixei o cara cantar, porque o cara tinha o jeito pela coisa, e ele era um excelente músico, e era um cara que me ajudava naquela época e eu precisava muito. Então, assim, eu errei e não permiti o meu filho fazer na época, mas ele fez sem querer. Ele fez sem eu querer. Ele fez sem a minha autorização. E as mesmas coisas aconteceram com os meus outros filhos. Porque não mudei. Eu não mudei. O meu filho mais velho, depois de muitos anos, eu estou falando aí já de 2012, 2013, meus filhos já com 12, 13 anos de idade. O John, por exemplo, você conhece ele muito bem, o John furou a orelha com agulha. Cara, conhecendo o John hoje, só quem não conhece o John, conhecendo o John hoje não dá pra imaginar o John furando a orelha. Então, assim, pela influência, mas eu não poderia ser um cara melhor, Sim. né? Eu digo sempre, Moisés, que se eu voltasse no passado, eu faria tudo diferente. E quando que teve, Cleverson, quando que gerou no teu coração esse entendimento, que virou essa chave, que tu percebeu que havia essa necessidade de mudança? Quando eu perdi meus filhos. Uau. Quando eu perdi meus filhos. Ok, vamos lá. Jonathan se casou aos 20 anos de idade, teve a sua vida, nunca morou comigo, nunca, sempre foi um homem, sempre foi um homem super independente. O dia que ele engravidou a namorada, já estava com ela há um ano e pouco, e ele engravidou a namorada e ele chegou para mim e falou, pai, o senhor vai ser avô e tal. E eu abracei. Isso é outra coisa também que a gente aprende com a vida. Eu abracei, eu o ajudei, e ali ele começou a vida dele, casou com uma menina, pensa numa americana sensacional, maravilhosa, uma filha pra gente. E o Jonathan teve os seus filhos, seus netos, e teve os seus filhos, os nossos netos. Então, assim, aí o John e o Joshua já começaram a estudar, tudo normal, aos 10 anos, até os 10, 11 anos de idade, beleza. Quando meus filhos entram para middle school, lá pela metade, mais ou menos, do middle school, os meus filhos começam a se envolver com droga na escola. E sempre escondido da gente. Eu nunca soube que os meus filhos fumavam maconha na escola. Passaram tempo, eles se envolveram cada vez mais, e o John se envolveu com drogas mais pesadas. E eu me lembro que eu descobri... que, na verdade, você desconfia, mas você não quer aceitar. É a pior coisa. Eu me lembro que eu sabia que eles gostavam de bebida. Então, eu lembro que algumas vezes a gente controlava, ele chegava 11, 11 e meia em casa, isso com seus 15 anos, 16 anos. Chegava em casa e eu via que ele tava um pouquinho passado e tal, e eu falava pra ele, amor, vamos orar. O medo da correção... e perdê-los mais ainda, não é uma covardia. É que, na verdade, Moisés, a gente foi tão surrado com a igreja, com os membros de igreja, que você não quer fazer a mesma coisa. Então, eu nunca corri de corrigir meus filhos. Eu nunca fugi de corrigir meus filhos. Mas eu sempre tive medo de perdê-los mais ainda. Só que, um dia, o meu filho, o John, eu recebo uma ligação da escola dizendo que o John tinha sido suspenso da escola. Eu fui lá para a escola, procurar saber o porquê. Encontraram ele envolvido com os outros meninos, fumando maconha
no break da escola. E ali que a ficha caiu. Moisés, foi a pior notícia que eu tive na minha vida. Eles envolvidos, e aí um dos filhos, um dos amigos dele, dedurou ele. Não, dedurou todo mundo, né? Dizem que é o fraco da turma, né? Fez a delação premiada. A delação premiada. E aí ele denunciou eles, e aí eu levei esse menino para casa. Eu me lembro que o John tratou esse menino com muito ódio, como dizer, você acabou com a minha vida. E esse menino era filho de crente, brasileiro, filho de crente. E ele contou pra gente tal, e a partir dali nós começamos, porque ele prometeu que ia parar, ele prometeu que não, pai, não vou fazer mais tal, mas a gente sabia que não era verdade. Com o tempo ele foi levando o irmão mais novo, e aí a vida deles foi em decadência. Se você perguntar para mim, Moisés, onde foi que eu errei? Porque acho que essa é a pergunta que todo pai, que os filhos não estão na igreja, essa é a pergunta. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? E às vezes não é um erro dos pais. Eu confirmo, eu te afirmo 100% que não é o erro dos pais. Você fez o que você tinha que fazer. Hoje eu vejo você com seus filhos, você está dando tudo para eles. Eu tive a negligência, talvez, de não ser um pai presente. Pode ser, trabalhava demais. Eu trabalhava 90 horas por semana, eu trabalhava demais. A mentalidade nossa, a minha mentalidade, eu não sei quantos anos você tem, eu já estou chegando aos 50, mas a mentalidade minha era que o homem era o provedor. Eu tinha que trabalhar para prover a casa. Eu sempre pensei que os meus filhos, ganhando um presente bom, tomaria o tempo, tomaria o lugar do abraço, do beijo, do carinho. É uma criação. Eu fui criado assim. Então, assim, eu sempre fui um cara de muito do toque. Eu sempre fui um cara de muito toque. Hoje já não sou mais. Hoje eu já melhorei bastante. Mas eu sempre fui um cara do toque, do abraço, do carinho, do beijo, né? Então, e com os meus filhos, o tempo passa muito rápido, cara. Sim, Noah era um bebê, tá com 6. Esses dias os meus filhos tinham a idade do Noah. Esses dias, eu tava vendo uma postagem esses dias deles, eles dois na frente da televisão brincando. Criança. Hoje meu filho, o John tem 22, completa 23. O Joshua completa 21 daqui uns meses. Então assim, o tempo passa muito rápido. Principalmente aqui, né? Muito rápido. E você não vê. É o trabalho, é o compromisso. A gente que trabalha, a gente que tem a nossa vida fora, a gente não vive da igreja, do ministério, a gente trabalha. Então, assim, o nosso tempo, ele é muito escasso. Sim. Por exemplo, você chega em casa às 6:30 da tarde, mas às vezes você chega em casa que você não quer escutar nenhum Não. som da panela. A bota do trabalho, quer tomar um banho. Então, mas aí, o que acontece? O tempo passa muito rápido. Moisés, eu só fui, a ficha só caiu o dia que eu perdi os meus filhos. E eu perdi os meus filhos. Eu me lembro um dia, o John conta isso no testemunho dele, eu me lembro que um dia o John, era 2 da manhã, o John falou que ia dormir na casa de um amigo. Eles dormiam, no final de semana dormiam fora. E não adiantava. Isso com quantos anos? Já com 18 anos. Com 17 para 18, porque ele já tinha carteira. Como controlar isso, Cleber? Só um parênteses. Como controlar isso? Eu sou muito pai, eu tenho um pouco desse descontrole de querer controlar. Como você calibrar isso, você entender que não se trata mais de um bebê, mas ainda é teu filho, ainda está na tua casa? Você não aceita, eu não aceito até hoje. Eu tenho um filho, o mais novo, mora na Flórida, e eu ainda fico nervoso saber que ele não está em casa, 11h30, meia-noite. Ele mora sozinho. Olha aí. Ele mora na casa dele. Ele faz o que ele quiser.
Mas às vezes ele me liga, manda mensagem, meia-noite, que não tá em casa. Eu falo, filho, onde você tá? Porque você não tá em casa. Isso eu acho que nunca vai sair da Nunca gente. vai, né? Isso nunca vai sair da gente. Né? O Jonathan casou e às vezes a gente queria saber onde ele estava. O que ele estava fazendo. Então, essa proteção, eu acho que nunca vai, nunca vai. Agora, o que vai acontecer? Esse dia ele chegou, era 2 da manhã, a gente estava dormindo, e um sono leve, porque quando os filhos não estão em casa, você não dorme. Bem, até o Noah hoje, não sei se a Zoe vai na casa de algum amiguinho, amiga, é terrível. É uma sensação de você. É engraçado que eu tô no trabalho, a Bianca liga assim, ó. Eu vou sair com as crianças. Vou em tal lugar, como um sábado ela foi na fazendinha com as crianças enquanto eu tava no trabalho. Enquanto eu não cheguei em casa, enquanto ela não chegou em casa com as crianças, eu não fiquei em paz, eu não fico em paz, eu não consigo. Agora imagina os seus filhos dormindo fora. Então o sono é leve. O sono é leve. E eu me lembro que mais ou menos umas 2 da manhã a porta bate forte. Pô, 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 pô. A gente levanta assustado. Aí eu, meu Deus do céu, olhei pela janela. Eu morava num condomínio, no segundo andar. Aí eu vejo um carro de polícia. Aí eu vejo um carro de polícia e automaticamente eu vejo alguém batendo na porta. Quando eu abro, é um senhor, um policial alto. E aí eu perguntei o que aconteceu. Aí ele falou assim, o senhor é o pai do John? Eu sou o pai do John. Nossa, mãe. Aí ele chamou o John. John veio. Ruim. Aí quando ele chega, automaticamente, foi como se ligasse assim uma chave. Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, Moisés, e chorar. E o policial lá dentro de casa. E eu perguntava pra ele assim, o que eu errei, filho? Eu não queria saber o que tinha acontecido, por que a polícia estava lá. Eu queria saber o que eu errei. E eu olhava pro meu filho e falava assim, filho, o que eu errei? Onde foi que eu errei? Quando é que você viu seu pai chegar de madrugada, bêbado, embriagado? Mas eu sempre digo que Deus sempre prepara algo, tanto para minha vida como para a vida do John naquele dia. O policial chegou e falou assim, olha, seu filho bateu o carro na via pública, bateu num... Que aqui é algo muito sério, né? E ele fez o exame de bafômetro e ele está embriagado. E eu mandei guinchar o carro dele não anda. E eu trouxe ele para casa. Que não é o comum aqui. Na hora Na hora nunca, em nenhum momento, eu só agradeci ao policial. Falei, muito obrigado. E aí nós não reagimos àquele milagre. Porque com 17 anos, ele já tinha 17 para 18 anos, ele já era preso. Aqui nos Estados Unidos você é preso quando você é pego embriagado no volante. O John, aí aquele dia foi uma noite. Foi uma noite de... A gente tem aquele ditado no Brasil, roupa suja se lava em casa. Uhum. Cara, aquela noite foi a noite de lavar roupa. Falei tudo que eu tinha que falar pro meu filho. A minha esposa falou tudo que tinha que falar. E ele falou tudo o que ele queria falar. E eu me lembro que ele estava passado. Ele estava bem passado. E ele falava assim, a única coisa que eu peço é que vocês não me abandonem. Meu Deus. A única coisa que eu peço é que vocês não me deixem. Não me deixem. E chorava. Não me deixe. Não me deixe. Moisés, aquela noite, Deus trabalhou na minha vida. Eu com muitos anos de crente, muitos anos de filho de pastor, muitos anos de conhecer a Jesus. Aquela noite, Deus mudou a minha história como pai. E a minha história e a história do John como filho. Eu me lembro que numa hora assim, a gente estava tão nervoso, porque a situação chega numa hora, Moisés, que a situação fica tão insustentável que você quer se livrar deles. Uhum.
Você entendeu? É tanto problema que... Quantas vezes eu falei pra Eliana, vamos lá na corte, a gente dá independência pros meninos, deixa eles andarem. A gente não quer pagar por eles. Eu errei, mas é a sensação de um pai, de uma mãe que tem os filhos nas drogas e envolvido com coisas ruins, que você quer se livrar. Você fala assim, né, dá licença. Segue a sua vida, me deixa. Quantas vezes eu falei, olha, não volte pra casa. Não quero que volte pra casa. Se for pra voltar desse jeito, não quero que volte. Errado, erradíssimo. Não faça isso, pai. Não faça isso, mãe. Não faça. Eu me lembro, Moisés, que aquele dia o Espírito Santo colocou no meu coração um amor pelos meus filhos, uma paixão pelos meus filhos. Antes um pouco, a gente já sabia dessa situação, antes um pouco, que eu fui correndo, eu esqueci. Antes um pouco, a gente já estava tão cansado que nós resolvemos fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar e vamos começar a orar. Mas orar de verdade. Vamos buscar a Deus, vamos jejuar, vamos fazer o que tiver feito. Vamos parar de falar. Porque não adianta falar. Não adianta proibir, não adianta pedir. O negócio é você parar. Não vou fazer mais. Vamos orar. E nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, eu e a Eliana, orando toda noite pelos nossos filhos, começaram a acontecer essas coisas. Aquela noite, algo aconteceu na vida do John. Eu não sei se foi instantânea ou ela foi acontecendo. O John passou ainda mais um tempo envolvido em droga, ainda a vida torta. E aí o John, um dia, a gente manda o John para a faculdade. Uma faculdade na Flórida, no sul da Flórida, uma universidade cristã. E ele vai, por intermédio de uma amiga muito querida, que amava ele como irmão, preencheu para ele os papéis, tudo, e ele foi para a faculdade. Quando ele chega na faculdade, ele não sabia, mas a faculdade era uma faculdade cristã, e essa universidade evangélica, não tinha baderna, não tinha festa, não tinha droga, e aí ele ficou louco. E até então ele nunca confessou pra gente. A gente achava, mas ele nunca confessou. Aí passado uma semana, um dia você vai trazer ele aqui para falar sobre esse assunto. Seria muito legal a gente você fazer um podcast com ele falando sobre esse assunto, e ele vai contar o testemunho dele. Mas ele foi para lá, ele ficou uma semana na escola, não conseguiu, por causa das drogas e por causa de tudo. Síndrome de pânico, enfim. Ele liga pra gente e fala, pai, mãe, eu sou viciado em droga, eu não tenho condições, a minha cabeça já não dá para estudar e tal, eu tenho pânico de ficar no meio de pessoas, e aí eu preciso voltar. Outra pancada, aí você fala assim, meu Deus, os investimentos, tudo que a gente fez e tal. E aí a gente falou, filho, volta. Quando ele volta, aí nós falamos assim, olha, vai para casa do nosso filho, Jonathan, fica na casa dele lá uma semana, aí na quinta-feira você sobe, pega as suas coisas, e aí você sobe para cá. Quinta-feira ele veio na universidade, essa menina Monique falou assim, vamos dar uma volta no campus. Aí ele foi dar uma volta, quando ele foi dar uma volta, ele encontra um grupo de jovens no meio da faculdade, e Deus usa um dos rapazes para falar com o John. E revelou a vida do John, e foi algo assim. E aquele dia, o menino falou para ele assim, olha, você vai ter uma experiência com Deus. Você vai ter uma experiência com Deus. E ali, Moisés, era uma quinta-feira, ele saiu, ele teve uma experiência com Deus, Deus visitou ele, Deus entrou na vida dele, ele de quinta para sexta. Na quinta-feira, o John era um menino terrível, terrível. Na sexta-feira. É esse John que você conhece hoje. Porque você não conhece o John, quem sabe você está assistindo, né? A gente que convive com o John aqui. Eu só acredito nessas coisas porque é o pai que está falando, porque o John é uma pessoa completamente diferente. Um menino amoroso, um menino de Deus. É o tipo, você entender, para o jovem não é muito normal isso. Ele é o tipo de pessoa que ele para, como ele já me parou na igreja e disse, posso orar por você? Aí eu olhei pro John e digo, pode?
E ali na frente todo mundo, ele não quis saber, botou a mão no meu peito e ministrou. É uma experiência. Hoje a gente. É muito legal que hoje. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O nosso filho Jonathan, infelizmente, né, dia 13, hoje é dia 13, no dia 30 de julho do ano de 2021, o Senhor levou o nosso filho mais velho. Ele não resistiu ao Covid e o Senhor levou o meu filho mais velho com 29 anos de idade. A nossa história, depois dos netos, foi uma outra história, né? De adulto, nós éramos amigos e sempre a gente brigava como pai e filho, mas aquelas discussões normais. Mas o legado ficou. Eu sempre digo que aquilo que você ensina o seu filho é no leito da morte o Senhor, né? se manifesta. O Jonathan, 2 horas da manhã, a gente recebe a ligação do hospital dizendo assim, olha, nós vamos entubar o seu filho. Não dá para acreditar, né? É uma notícia que você nunca espera. Você não acredita. Porque a gente tem aquela convicção que Deus ia tirar ele de lá. Aquela convicção que não, Deus vai curar. Curou tanta gente. O que é um Covid para Deus? Hoje a gente entende. Depois da morte você procura entender. Você nunca consegue aceitar. Mas você procura, sabe, o porquê daquilo. Para que fez. O propósito. Então, quando 2 horas da manhã nós fomos lá e nós oramos por ele. Aí foi a última oração que nós fizemos. Ele consciente, normal. E eu me lembro que ele mandou um recado. E a gente tem esse recado até hoje. Ele mandou um recado, isso algumas horas antes da intubação. Ele falou assim, pai, mãe, eu já me acertei. Já conversei com a Keire. Já me acertei com a Keire. Já me acertei com Deus. Eu já me acertei com Deus e eu vejo vocês no céu. Não dá para explicar para você o sentimento de não aceitar. Eu olhava aquilo e falava assim, filho, para, você vai sair dessa. E aquela muito noite rápido, né, Cleberson? 17 dias. Nós passamos o 4 de julho. Nós passamos o 4 de julho junto. Dia 6 nós viemos embora. Nós fomos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 juntos. Nós jantamos junto no dia 5. Dia 6 eu vim embora. No dia 12 ele foi internado. Dia 30 ele morreu. Foi muito rápido, né? E eu me lembro que eu falei para ele assim, filho, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com Deus? Você e Deus tá tudo bem? E nós temos a gravação, né? O vídeo gravado. E ele fazendo assim. E o nosso filho foi embora e nunca mais voltou. A dor da morte, ela não tem explicação. Mas quando você sabe que o teu filho foi salvo, há um refrigério. Nós que somos cristãos, eu acredito, Moisés, que isso aqui é tudo passageiro, cara. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é muito passageiro. O que nos espera é muito além disso. E hoje a gente está vivendo um tempo que a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com hoje, né? Preocupado com agora, preocupado em ter, preocupado em fazer. Mas a gente não está preocupado em ser diferente. Depois da morte do meu filho, só quem perde alguém que entende isso. Depois da morte do meu filho, no dia 30 de julho de 2021, de lá para cá, o meu lugar é o céu. O propósito dessa terra é viver, é ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o propósito da nossa é passageiro. Jesus falou que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos passando por ela. E eu vou ver meu filho. Eu logo vou ver meu filho. Se eu vou reconhecer ele, não sei. Se eu vou, não sei. Eu vou estar com ele logo. Então, assim, tudo que aconteceu de errado fora da igreja,
Ele sempre foi um menino muito temeroso, nunca bebeu, nunca fumou, nunca se envolveu com coisa ruim, nunca, nunca, nunca. Mas no leito da morte, ele falou: pai, eu encontro vocês no céu. Falei: você reconheceu Jesus como Salvador, filho? Ele falou assim: sim, pai, tá tudo certo. Há uma A paz. semente estava lá. Há uma paz. A dor. Essa semana, por exemplo, eu tô sozinho em casa, minha mulher tá no Brasil. Essa semana é uma semana de muita reflexão e, cara, muita saudade, muita lembrança. Mas eu sei que o meu filho tá melhor do que aqui. Muito melhor aqui. Eu lembro que eu que editei o vídeo do funeral dele lá, com as fotos, com os vídeos. E ele era bem engraçado, sempre a Eliane principalmente, sempre abraçando ela, beijando. Vivemos tudo. Nós vivemos tudo, Moisés. Vivemos todos os segundos da vida dele. Ele tinha jet ski, ele tinha carro que ele queria, ele tinha. Hoje eu tenho uma moto, a moto que era dele, o sonho dele de ter a moto, tudo ele tinha. Com 29 anos ele teve tudo, ele teve jet ski, ele teve moto, ele teve barco, ele teve. Tudo ele teve. E eu brigava com ele, falei: filho, pelo amor de Deus, compra uma casa. Ele falou: pai, pra que comprar casa? O dia que eu for comprar casa, eu vendo tudo isso aqui e compro casa. Então ele desfrutou, a gente desfrutou família, desfrutou tempo junto. Eu pedia, por exemplo, qualquer coisa que ele tinha, ele: pai, ora por mim, nós orávamos junto, mesmo ele não orávamos junto. Então assim, e essa raiz ficou nos meus netos. Eu vejo, os meus netos hoje são apaixonados por Jesus. Amém. Eu vou à igreja, minha nora, depois do falecimento dele, minha nora vai na igreja, participa de célula, ela é ativa. Então assim, a raiz, o que você planta, às vezes demora, Uhum. mas um E dia... por mais que não pareça que tá lá, tá lá. A Por semente. exemplo, o John, né? O John, ele teve essa experiência com Deus e eu tive meus erros como pai, Moisés. Eu tive erros de não ser exemplo em muitas coisas, em algumas trabalhava demais, tinha aquela vida corrida, né? Então eu tive os meus erros como pai e não tenho vergonha de falar isso, não. Só que aquilo que a gente, o pouco que a gente dava, a gente fazia. Hoje a experiência que ele tem, né? Ele falou: não, pai, eu sabia que era errado. Porque o Senhor não ensinou a gente que era errado. O Joshua é o caçula, temeroso, tem um temor a Deus, teme a Deus, teme a Deus. Às vezes ele falou: pai, eu não consigo nem dormir à noite pensando em alguma coisa e tal. Então, aquilo que você planta, aquilo que você faz hoje para os teus filhos, lá na frente, eles vão colher. E é muito forte isso. A gente precisa... Hoje, por exemplo, eu aprendo com o John. Às vezes eu tomei lá, meio baqueado e tal. Ele chega e: pai, olha o que Deus falou comigo hoje. Pai, olha o que Deus fez. Pai, olha aqui. Então, assim, hoje parece que as coisas estão invertendo. E isso acho que acontece pro nosso pai também. O meu pai, por exemplo, às vezes eu ligo pro meu pai, eu dou uma palavra para ele: pai, faz isso, pai, vamos fazer isso, ora, tal. Então, as coisas... Vai chegar uma hora que você vai ver, vai inverter a coisa. Você vai ser incentivado pelo teu filho, você vai ser motivado pelo teu filho. Hoje eu sou motivado pelo meu filho. Às vezes eu não sou motivado na igreja. Às vezes eu não sou motivado pelo meu líder. É normal. Às vezes eu não sou motivado pela... Não, mas quando eu chego em casa, Teu filho. 3 minutos de conversa com meu filho. Ai, caramba, eu vou levantar. Ai, eu vou fazer. Então é muito gostoso ser pai. E é melhor ser pai quando você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus. Eu conheci a Deus por causa dos meus pais. Eu não conhecia a Deus por causa da igreja. A igreja nunca me apresentou a Deus. Era como Daniel, né? O Daniel orava ao Deus dos seus pais. A igreja sempre me expulsou dela. É. Eu venho de uma geração que a igreja, filho de pastor, prazer das pessoas era ver o filho de pastor fora da igreja. Sim. Eu sei como é que é. Então eu conheço a Deus por causa dos meus pais. Eu conheço a Deus por causa deles.
A experiência que eu tive com Deus, depois de casado, foi a experiência do Deus dos meus pais. Passou a ser meu, mas até então era Deus dos meus pais. O Deus que curava, o Deus que provia. Cara, eu me lembro quando a gente era criança, meu pai foi viajar, eu era muito criança, mas eu me lembro disso. Quando ele saiu na porta, o Jackson falou assim, o Jackson tinha 3 anos de diferença, o Jackson falou assim, papai queria comer carne. Agora você imagina, meu irmão, você saindo para pregar e o teu filho fala que queria carne e você não tinha condições de comprar carne. E meu pai sai, minha mãe chorando. Eu tenho essa imagem, cara, é impressionante. E quando dá mais ou menos 1 hora, umas 2 horas da tarde, isso era bem cedo, quando umas 2 horas, 3 horas da tarde, eu me lembro que alguém batendo na porta, no portão lá na frente de casa. A igreja era uma igreja grande, né, assim, e a casa era lá no fundo, e aí tinha um corredor, assim, e o portão, tinha um portão fechado. E eu me lembro, alguém batendo na porta, assim. Era a irmã Quitéria, ela já está com o Senhor. A irmã Quitéria. A irmã Quitéria. E era a Zona Sul, longe, cara. A irmã Quitéria morava na Zona Norte, e a gente morava na Zona Sul. Era, assim, extremo. Moisés, eu me lembro dela falar assim, ô, irmã Rose, Pai do Senhor, irmã Rose, eu tava no mercado, e eu não sei porquê, o Espírito Santo mandou comprar carne para vocês. E eu saí de casa, tava no mercado lá perto de casa, e eu vim trazer carne aqui, porque o Espírito Santo mandou trazer carne para vocês. Deus dos meus pais, cara. Deus dos meus pais. Eu tenho lembrança dos meus pais quando a minha mãe falou lá na cozinha, é o último arroz e é o último açúcar. Eu me lembro como se fosse hoje. Isso late nos meus olhos, nos meus ouvidos, assim, ó, pá, pá. Quando dá 7 horas da noite, chega uma irmã, velhinha, irmã Ana Leonor, velhinha, com 2 sacolas de cada lado. E a gente era criança e ficava na porta assim, aí a gente via, ela vinha de longe, aí a gente corria lá, pegava, ajudava. E eu lembro que ela chegou em casa e falou assim, irmã Rose, o Espírito Santo mandou trazer arroz e feijão para a senhora. Deus dos meus pais, cara. Esse era Deus dos meus pais. Reclamava e Deus ouvia como oração. É por isso que eu digo, Moisés, que não é pecado reclamar, cara. Não é pecado. Não é pecado falar para Deus, eu tô com saudade. Não é pecado falar para Deus assim, Senhor, eu tô nervoso, eu tô com raiva. Não é. Eu acredito. Isso soa para Deus como uma oração. Sim, é uma sinceridade. É porque a gente às vezes floreia a oração, como se a gente tivesse a capacidade de enganar a Deus. Sabe, ó, Senhor, tá passando por um problema e o cara tá orando, Senhor. A Bíblia não fala que a boca fala o que o coração tá cheio? A Bíblia não fala que ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Sim. Essa é a minha verdade. E voltando lá no teu menino, na perda do teu menino, teu relacionamento com Deus. Eu sofri a perca da minha mãe, não se compara à perca de um filho. Essa semana eu até postei uma foto, eu abraçado com o Noah, orando por ele. E né, naquele momento eu estava lembrando da nossa landlord aqui, que ela também perdeu 2 filhos. Um com 24 anos e um pouquinho mais velho. E ela, até perguntei para ela, eu disse, como é que você tem força para prosseguir, né? E ela disse, eu preciso prosseguir. E eu abracei o Noah e eu disse, Senhor, eu não sei se eu consigo prosseguir sem meus filhos. E eu queria te perguntar assim, porque eu lembro que vocês chegaram
Vocês vieram, a primeira vez que eu encontrei vocês depois do sepultamento do teu menino, e vocês não estavam abalados, vocês estavam louvando na igreja, vocês estavam, de certa maneira, o coração grato ao Senhor. Moisés, a ferida fica, né? Tá ali, saudade fica. Mas a certeza que a gente tem que o céu é o nosso lugar, a certeza que eu tenho e a minha esposa tem que ele foi salvo. E eu não tô falando aqui, eu tô achando, eu tô deduzindo. Não, é certeza. Se eu tivesse perdido meu filho talvez por um suicídio, né, eu não posso julgar se foi salvo ou não. Se eu tivesse perdido meu filho num acidente de carro, é normal, perder um filho, normal, no carro, na moto. Deus deixou meu filho 17 dias com a gente. Minha esposa entrou, não podia entrar. Deus permitiu minha esposa entrar como capelã dentro do hospital. 2 dias antes dele ser entubado, deu banho nele, cuidou dele, conversou com ele, abraçou, tirou foto. Teve 4 horas que os médicos esqueceram ela lá dentro. Não era lugar, o lugar na época era lugar... Não entrava? Não entrava. Deus colocou minha mulher lá dentro. Então isso faz com que o nosso coração a certeza que a gente tem que o céu é o nosso lugar. Se você tem a certeza que o céu é o nosso lugar, é o nosso lugar de descanso, é para lá que nós vamos, a tua vida muda em relação à morte. Você não aceita ela. Uhum. Eu nunca... Tem hora que a gente discute em casa, eu e a Eliana, por que Deus levou? Por que, né? Por que a gente, né, no 10º aniversário do nosso neto agora, em março, foi em casa, sabe? Aquela sensação de, meu Deus, por que o John Podia estar aqui. Mas depois a gente descobriu outras coisas, que poderia estar... Muita coisa que a gente poderia acontecer, que poderia acontecer. Irmão, Deus não erra. Não. Deus não erra. E o que nos traz paz é saber que Deus não erra. Eu vejo a morte diferente hoje. Eu não vejo a morte hoje como uma desgraça. Eu vejo a morte hoje como um descanso. Se Jesus me levar hoje, a gente não quer. Não, a gente não quer. Mas se Jesus levar hoje, a gente sabe que a morte é um descanso. É o que a Bíblia fala. Uhum. A Bíblia trata da morte como um descanso. Toda hora que você fala de morte, está falando de descanso. E descansou, Moisés. E descansou. A morte é um descanso. Então, voltando à sua pergunta, é só Deus e só a convicção dessa salvação. Eu não sei como seria a minha vida se meu filho se suicidasse. Eu não sei o que seria da minha vida se o meu filho se acidentasse de carro e não tivesse tempo de perguntar por ele. Mas eu tive o tempo, eu tenho gravado aqui. Filho, como está a sua vida com Deus? Tá tudo certo? Tá, pai. E dali ele foi e nunca mais voltou. A dor, ela tá aqui. A minha esposa sofre com essa dor. Mas nós vamos nos encontrar. John hoje é um menino em Deus. Acredita 100% em tudo que é relacionado a Deus. Respira Deus. Dia 3 de julho ele estava em casa. Aí eu levantei um pouquinho, ele levantou um pouquinho antes que eu, aí eu fui na sala.
Ele de joelho dobrado no chão, na sala. Ele desceu correndo e ele não teve tempo de orar no quarto. Ele desceu. Tempo de oração. A nossa casa é 24 horas. Se o John tá lá, é hino, é adoração, é línguas estranhas. Esses dias eu tava tão abalado. Abalado. Sabe aqueles dias que você tá abalado, assim, que você lembra de alguma coisa e você chora. E abalado, coração pesado. Aí o quarto dele em cima do meu. Aí eu vi ele orando. E eu vi ele chorando demais. Cara, eu não aguentei. Eu subi correndo a escada e falei assim, filho, deixa eu orar com você. Deixa o pai orar aqui, só um minuto com você. Cara, eu dobrei o meu joelho. Havia uma presença de Deus naquele quarto. Moisés, uma presença de Deus. Nós não falamos mais nada. Ele estava sem camisa, ele foi lá, pôs camisa, né, para ficar comigo. E eu chorei. Eu falei em línguas, eu me deleitei em Deus. Eu falei, Deus, se não fosse assim, talvez eu estaria chorando. Cadê meus filhos? Então, Moisés, essa conversa ela vai longe, mas a convicção que a gente tem, por exemplo, quando você lembra do seu avô, né? As experiências que o seu avô teve em Deus. Poxa, cara. A experiência que o seu pai teve em Deus. Poxa. Você tem um legado, né? Seu avô é um cara que era apaixonado por pessoas, por alma. Isso fica na gente. E sem querer, mesmo vivendo numa geração totalmente doida, louca, onde você não sabe o que mais é certo, o que é errado, há uma mistura de se já não, você mesmo já não se identifica, caramba, o que é isso, o que é aquilo. Dentro da gente, a gente tem a convicção que o Deus dos nossos pais é real. Eu amo a Deus, cara. Eu amo a Deus. Eu sou falho pra caramba. Mas eu amo a Deus por causa dos meus pais. E se eu quiser encontrar Deus, é só bater na casa do meu pai. E eu vou sentir Deus. A minha casa, eu procuro que Deus esteja lá. E é lá que eu procuro. Às vezes eu fico ocupado, a gente tem a cabeça bastante trabalho, muito trabalho e tal. Mas de vez em quando, opa, peraí. Tem gente em casa? Tem mais que 2, 3 pessoas em casa? Vamos pegar o violão. Aí a gente começa a tocar, começa a cantar. A presença de Deus desce. Então eu não tive costume, por exemplo, de fazer culto doméstico com os meus filhos. Cara, eu acho muito lindo tudo isso. Eu acho maravilhoso, eu acho muito importante. Eu acho que tem que ter. Mas eu não tive com os meus. Eu errei demais. Mas uma coisa, eu tenho certeza que esse Deus que os nossos pais enfiou na gente, colocou na gente, ele colocou na gente. Isso reflete na vida dos meus filhos, até hoje. Meu filho mais novo, ele não tem costume de ir à igreja e tal, mas todo dia, Moisés. Filho, e aí? E Deus? Como tá as coisas? Não, pai. E há aquele medo, há aquele temor. Então, aquilo que foi implantado pelos nossos pais está nos nossos poros. Né? Às vezes vem a tormenta, tenta te afastar. Você, né, vai lá no chão, levanta, mas a raiz está ali. Vem um vendaval, vem, arranca as folhas,
Mas você está ali. Você está firme, forte, porque o Deus dos nossos pais está em nós. E a minha palavra hoje, Moisés, talvez tenha uma pessoa que está assistindo a gente hoje que perdeu o filho também. Talvez perdeu o filho fisicamente. Talvez perdeu o filho para as drogas. Talvez você perdeu seus filhos. Perdeu o seu filho, está perdido. Ou perdeu o filho, quem sabe, por uma discussão, uma coisa, hoje está com a relação rompida. E você, há chance. Há chance. Eu acredito que esse dia Deus te dá a oportunidade de você reconhecer os seus erros como homem. Porque o que manda... É muito forte o que eu vou falar aqui, mas eu acredito plenamente nisso. Que o orgulho é culpado de mandar os nossos filhos, a nossa esposa, para o inferno. Sim. É o nosso orgulho. É o orgulho de não estar errado. Certo, sempre, né? Sabe? É aquele orgulho de você falar assim, não, é eu que comando, é eu que mando, é eu que dou as ordens, é eu que... Desculpa eu quebrar essa sua... Não é. A Zoe tem 4 aninhos. Ela me deu uma lição essa semana. Eu tava fazendo um serviço atrás de casa, pintando um negócio. Ela é muito proativa, ela quer estar sempre ajudando, quer estar sempre junto comigo, sempre pegando as coisas. E eu tava pintando uns streams e eu pintava um e botava pra trás assim. Aí ela viu eu fazendo. A hora que eu terminei de pintar um, ela já botou a mão pra pegar, pra botar e sujou a mão toda. E eu ali querendo terminar, ela disse: Zoe, quem mandou você mexer, filha? Para, sai, vai brincar com seus brinquedos. Você não tem que estar mexendo nas coisas aqui de adulto, tá? E segui pintando ali, nem me atentei da maneira que eu tinha falado com ela. Ela meio que chorou um pouco, foi, tá, passou. A gente entrou, eles tomaram banho, a gente jantou, tudo, vimos um pouco de televisão. Na hora de dormir, eles vêm, me dão um abraço, tudo, um beijo, tal, uma benção. E aí, na hora que ela foi subir a escada, ela olhou pro papai e disse assim: papai, você me perdoa? 4 anos. Você me perdoa pelo que eu fiz? Cara, eu abracei ela e beijei. Não, filho, o papai te pede perdão pela maneira que o papai falou com você. Você estava querendo me ajudar. Ela não esqueceu mesmo, depois de tudo ela sentiu o que queria. Ela me deu uma lição, assim, sabe, do perdão, do pedir o perdão. E não é feio. Não é feio. Eu discordo. Se você que está me ouvindo aí, você acha que vai encontrar pessoas... Que acha que é perda de autoridade, cara, né? pedir perdão é a coisa mais preciosa que tem. Não é fácil, mas é precioso. Principalmente com filhos, né? É precioso. Eu me lembro que meu filho mais velho, depois que passou tudo isso, depois que, né, ele casou e tal, eu me lembro um dia que eu cheguei pra ele. Eu fui no Subway com ele. Ele era gordinho, ele amava comer. Eu sabia que lá era um lugar bom pra gente conversar. Eu levei ele no Subway, a gente começou a conversar. Eu falei assim: filho, perdoa o pai, cara. Ele ficou meio assim. Perdoa o pai. Perdoa o pai pelo que o pai falou. Perdoa o pai pelo que o pai fez. Perdoa o pai. Cara, era impressionante que de vez em quando me dava esses sites assim. E eu, de novo, eu batia na tecla de novo. Filho, perdoa o pai. Cara, perdoa. Então, assim, eu não tenho, cara, eu não tenho remorso, porque se meu filho morresse, cara, e eu não tivesse aproveitado o tempo. Você encontra muitas pessoas chorando hoje, a morte, não é a dor da morte, é a dor do remorso. É a dor de não ter dito te amo, é a dor de não ter tido tempo, é amor de não ter chorado. É o amor de não ter... Você pode ver que 90% 99% das pessoas que choram a morte e não conseguem sair é porque perderam o tempo. Então a Zoe, dá tempo, beija, abraça, crescer um pouquinho, beija. Eu ouvi um pastor esses dias falando sobre o filho tinha vergonha
com seus 13, 14 anos de idade, tinha vergonha. Ele levava e ele chegava na porta, tchau, pai, virava as costas e ia embora. Aí um dia ele levou e falou assim, pera, meu filho tá com vergonha de mim, né? Chegou lá, vem aqui, filho. Deixa o pai dar um beijo em você. Não, pai. Meus amigos estão te vendo. Não, eu quero que os teus amigos vejam. Eu tô fazendo para você, não é para mostrar para os teus amigos. Eu tô fazendo isso porque eu estou aproveitando a oportunidade que eu tenho de dar um beijo. E a partir daquele dia, o menino não teve mais vergonha. E aí beijava o pai, dava um beijo no pai e ia embora. Então, assim, às vezes a gente... o meu filho tem vergonha, então eu não faço. Eu digo para todo mundo, Moisés, que eu vejo, crianças de 3, 4, 5, 6, 8 anos, eu falo assim, gente, aproveitem cada segundo com essas crianças. Tem uma frase muito forte que é, eu estou enganado, do Dr. Jordan Peterson, que diz, você só tem 18 verões com seus filhos. Literalmente. E para nós aqui na América, principalmente, que o verão é Literalmente. 3 meses. Literalmente. E a gente, às vezes, desses 18 verão, você aproveita uma semana com eles. Que é aquela semana de férias que você sai. Então, hoje, eu tenho o maior prazer de ser pai, de ter sido pai do Jonathan, que foi pro Senhor, e tenho o maior prazer de ser pai do John, o maior prazer de ser pai do Josh. Homens. Os meus filhos são homens. E não tem nada relacionado comigo. Eu acho que Deus foi bom, mas os meus filhos são homens. São responsáveis. O John é responsável. Ele levanta pela manhã, ele vai trabalhar, ele vai para a faculdade, ele tem o seu devocional, ele não deixa a peteca cair. O Joshua tem 20 anos, 21 anos vai fazer, levanta de manhã, mora, tem a sua casa, ele paga aluguel na Flórida, colocou amigos para dividir, mas ele é responsável, ele tem o carro dele, ele tem... Então, assim, o que eu pude fazer, dentro da minha fraqueza, das minhas fragilidades, dos meus erros, eu fiz. Mas olha, 70%, 80%, 90%. Quem fez foi Deus. Então, talvez você está aí desesperado, pensando assim, não dá mais. Eu não... Né, a intenção é abandonar os meus filhos, eu não quero mais, sabe, problema. Não faça isso. A minha palavra para você essa noite é não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. É muito fácil desistir, Moisés. É cômodo. É muito fácil. Confortável. Mas não desista. Ainda os teus filhos podem te surpreender. Eu sou surpreendido pelos meus filhos. E a melhor coisa do mundo é você ser surpreendido pelos teus filhos. Então, eu acho que ainda há tempo. Ainda há tempo. E eu vou guardar desse episódio. Eu creio que um tema, se tivesse um tema nos episódios, seria o Deus dos meus pais. Obrigado, mano. Obrigado você. Mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. E é muito bom saber que ainda existem pais que se preocupam com outros pais. É muito fácil você cuidar da sua casa. Você está preocupado com outros pais. A Bianca está preocupada com as mães. Então, não desista também. Obrigado por você ter abençoado a gente. Obrigado por você ter aberto essa porta para a gente poder expressar um pouquinho aquilo que a gente tem. Deus abençoe a sua vida. Mano, obrigado. Te amo. Tá? Amém? Deus abençoe. Obrigadão. Tamo junto. Gente, 6º episódio da série Entre Pais. Somos amigos, contamos as nossas histórias. Um episódio hoje foi espetacular. Eu sabia que ia ser assim. Então você que ainda não está inscrito aí no canal, inscreva-se, ative as notificações, vai lá, compartilha, manda esse episódio aí para todo mundo, para os seus amigos que você acredita que deva assistir, tá bom? E também comente aí, nos dê o seu feedback. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Obrigado. Segue a gente família. lá também. Segue lá. Segue a gente lá. Qual que é o Instagram? Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, é Cleverson Antônio PR. Cleverson, @Cleverson Antônio PR.
Deus abençoe vocês. Valeu, Tamo gente. junto? Obrigado. Um beijão. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe vocês.